Agora sim! Boa noite! Estamos ao vivo, terça-feira, continuando a nossa jornada, a nossa preparação com foco em português para te levar ao nível mais alto em português. Estamos então na semana do Ultra Português para concursos, semana com 7 aulas gratuitas e ao vivo às 20 horas. Essas aulas vão te ajudar a alcançar, a entender como estudar português para você alcançar o nível mais alto, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você já seja um estudante de português, só que não consegue evoluir. É para você que está estudando com a edital aberta. Então, não é só estudar português, mas sim também como estudar português, certo? Tão mais importante do que a força é saber onde bater. Nunca esqueçam disso, beleza? Então, estamos então na nossa segunda aula. E aí, galera, eu quero ouvir de vocês aí que estão acompanhando. O que é que vocês acharam aí da primeira aula, né? Eu vi algum comentário assim, a aula foi um nível alto. Lembra que o nome do evento é Ultra Português. Então, é mais ou menos esse Ultra Português como se fosse uma aula de revisão com questões por conteúdo, tá bom? Mesmo assim, mesmo que você já esteja agora começando do zero, se dê uma oportunidade para você assistir, revisar as aulas, porque o foco aqui é colocar o conteúdo em prática por meio da resolução de questões, certo? Um abraço aí a vocês que estão participando, sempre é bom ter esse contato direto, já deixa o like, compartilha o vídeo e chama os amigos para participar aí do nosso evento. Quem aí, galera, já está aí no nosso grupo de estudos, ó. Grupo de estudos lá no WhatsApp da semana do Ultra Português para concursos, beleza? Então entra lá, quem está nesse grupo aí vai receber o material da aula com antecedência, então mais ou menos por volta de 12 horas do dia a gente vai estar disponibilizando o material, beleza? Assim também como os links, para vocês não esquecerem. Eu só quero que vocês se comprometam, porque é uma semana que vai ser um divisor de águas na sua preparação para concursos. Portanto, você tem que se dedicar, fazer seu compromisso e estar aqui, preferencialmente no ao vivo. Se não conseguir no ao vivo, não deixe para acumular, até porque as aulas vão ficar disponíveis por pouco tempo. E, seguindo a nossa programação, estamos aí com a aula 2, Regência e Crase, né, gente? Conteúdo de Regência e Crase é o conteúdo da aula de hoje. Amanhã, quarta-feira, vai ser sujeito. Quinta-feira, análise sintática. Sexta, orações. Sábado, concordância. E domingo vai entrar, para finalizarmos com chave de ouro, vai ser o conteúdo de pontuação. E com essas aulas, você vai fazer parte dessa caminhada, desse seleto grupo de concurseiros que estão conseguindo dominar o português, estão conseguindo sair do básico ao avançado em português. Por exemplo, aqui, ó, você tem noção o que é não saber nada de português, fazer os primeiros concursos chutando, acertar no máximo 2 questões e depois de conhecer você, gabaritar português? Que sensação é essa? É, como eu sempre falo, o método, ele te joga, ele te leva de um ponto A a um ponto B. Eu me considero, gente, muito como se fosse um Uber. Um Uber leva você de um ponto A a um ponto B. Existem várias formas de você chegar a um ponto A e um ponto B. Mas eu tenho completa convicção de que o método que eu desenvolvi e venho desenvolvendo, porque é um método
que eu sempre estou me renovando para descomplicar ainda mais o conteúdo. Uma coisa eu sei, o método permite com que você alcance o seu resultado mais rápido, você vai conseguir chegar mais rápido e mais longe. Com outros métodos, você consegue, beleza, mas com o método da comunidade, você consegue chegar lá mais rápido, porque ele é pensado, estruturado em sequência lógica, com conexões entre os conteúdos, fazendo com que você não só aprenda o conteúdo, mas principalmente você consiga colocar esse conteúdo em prática por meio das questões. E esse aqui é o Emanuel da Costa. Ele, antes do método, ele não tinha base, né? Ele saiu do ensino médio sem base em português. Então, é para você que acha que por você ter saído ruim do ensino médio, você não vai conseguir alcançar. Está aqui a prova viva do Emanuel. Ele saiu do ensino médio sem base em português para concursos. Lembra que é um estudo totalmente diferente, é um estudo certeiro. E ele chegou ao nível avançado em português, conseguindo acertar 80% das questões, ó, e 3 aprovações em concursos. Certo? E essa aqui é a Sirlene, com apenas 2 meses estudando o método do projeto, ela conseguiu alcançar 90% de acertos em português com menos de 2 meses. Esse é um feito, porque essa aluna aqui, ela acertou 90% de português com 2 meses de estudos, com nada mais, nada menos do que a banca FGV. Você tem noção o que é você pegar 20 questões de português da FGV e você acertar 18? É um feito para poucos. Para poucos. E aí, galera? Esse evento é para você sair do básico em português de qualquer banca. Mesmo que você esteja... Vocês se enquadram aonde, gente? Você está começando do zero, você teve uma base ruim no ensino médio, você não sabe interpretar textos, você tem base em português, mas não está conseguindo evoluir, você está estagnado, você tem dificuldade com sintaxe, você não sabe interpretar texto, você tem pouco tempo para estudar, você está estudando com o edital aberto, esses são problemas comuns, que é comum na maioria dos concurseiros. Tranquilo? Então deixa aí sua resposta. É sempre bom estar interagindo com vocês. E esse aqui, galera, é o que eu julgo dos 3 pilares para você aprender português. São 3, eu vou dizer assim, são 3 princípios que eu uso na minha metodologia de ensino, certo? Que faz com que o aluno consiga aprender. Depois que eu passei a estudar português, e principalmente quando eu comecei a desenvolver meu método, foi baseado nesses 3 pilares. O primeiro pilar é a conexão. Eu tenho que entender que não necessariamente eu vou estudar um conteúdo de maneira solta, de maneira isolada. Hoje eu vou estudar adjetivo. Hoje eu vou adverbo. advérbio. Amanhã eu vou estudar pontuação. O que eu tenho que entender é que há uma conexão entre os conteúdos de português. Por isso que nas minhas aulas, a aula 1 é essencial para a aula 2 e não o inverso. Por muitas vezes você está estudando um conteúdo que você não tem base para aprender aquele conteúdo agora. Às vezes eu pego até mesmo alunos da comunidade Português Zero estudando um conteúdo que não era para ele estar estudando agora. Professor, porque eu estava com vontade de estudar pontuação. Mas você já passou por sintaxe? Ainda não. Você já passou por morfologia? Porque há um processo. Quando você passa a conectar um conteúdo ao outro, a uma regra a outra, você consegue dominar. Quem aqui viu, por exemplo, que quando eu tenho o pronome relativo, automaticamente eu tenho uma oração adjetiva. Isso é o quê? É uma conexão.
Quando eu tenho conjunção integrante, eu tenho uma oração substantiva. Quando eu tenho um advérbio, eu tenho em sintaxe a função chamada de adjunto adverbial. E em pontuação existe uso de vírgula para separar adjunto adverbial. Olha que interessante. Então você tem que ter essa dominância. Segundo princípio é o princípio da sequência. Você tem que estudar por sequência lógica. Todos os meus projetos, eles são em sequência. Eu já jogo a sequência para que o aluno ele consiga chegar ao nível avançado, passando por uma série de níveis, para que lá no final ele olhe para trás e ele consiga enxergar a organização didática pedagógica do processo de aprendizagem. E por fim, terceiro pilar é o conteúdo de padrões de cobrança. Esse que talvez seja o maior diferencial. Quando eu pergunto assim, o que é que você vê de mais de diferente no projeto? A maioria das pessoas falam o método. E o método é baseado em quê? Padrões de cobrança. Padrão é o quê? É um modelo. Lembra que na aula de ontem eu falei um pouquinho sobre isso, que eu estava estudando teoria da aprendizagem? Então você pega lá, por exemplo, quem é da pedagogia, por exemplo, está estudando, por exemplo, e tem a tendência tecnicista. Quais são as palavras-chave? Vocês começam a observar. Quais são as palavras-chave que estão nas respostas das provas das questões corretas quando ele aborda tecnicista? Você faz um filtro lá, olha quais são. Porque aí você já começa a observar o que é que se repete. Pegou a parte do que é que se repete, isso é o quê? Padrão de cobrança. Qual é o padrão de cobrança, galera? Com base na aula de ontem, qual é o padrão de cobrança quando eu quero diferenciar substantivo e adjetivo? Você pode usar o padrão, lembrar a regra do X que é Y, que ela vai fazer a diferenciação desses dois tópicos. Vocês vão conseguir ter essa construção. Beleza? Ok? Vamos agora, galera, para o que estudar em regência e crase. Lembra que eu não gosto só de ministrar o conteúdo, entregar assim para o aluno. Eu gosto também de orientar. O que é que você estuda em regência, né? Em regência, galera, eu divido regência em 4 tópicos. 4 tópicos que vocês estudam em regência. Primeiro deles, você vai estudar o que é termo regente e regido. Você vai aprender a como identificar o termo regente, que é o termo que exige a preposição. Beleza? Estou em preposição. O próximo tópico em regência que você estuda é o conteúdo de transitividade. Transitividade é fundamental para você aprender função sintática. Isso é fundamental. Depois vem a regência dos principais verbos. Galera, eu só vou revelar aqui. Tem 196, mais de 190 pessoas assistindo. Eu só vou revelar quais são os principais verbos que caem em regência quando alcançar no mínimo aí 180. Bora deixar o like aí. É o mínimo, galera. É o mínimo. Reciprocidade. Bora lá. Vamos lá. Nós vamos ter aí principais verbos que são cobrados em regência. E tem também, galera, um tópico aí chamado, que eu gosto muito e que cai em provas avançadas, é o tópico de regência com pronomes relativos. Isso aqui, é nível avançado. Então, são esses 4 tópicos aí que vocês vão ter que dominar. Quando eu digo ter que dominar, lembrando que o básico bem feito funciona.
O básico bem feito. Você não precisa ser expert em tudo. Mas se você fizer o básico bem feito, você consegue sim alcançar e chegar à sua aprovação. Beleza, galera? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? São esses 4 tópicos aí, galera. Vamos lá. Agora, o que é que eu vou estudar em cada item desse? Está aqui o plano de estudos. Lembrando que no domingo, na aula 8, eu vou liberar um PDF, é um manual do que estudar em cada conteúdo. Está aqui, ó. Já vem aí um planozinho de estudos aí, ó. Ó, regência, ó. Conceito de termo regente e regido, identificação de termo regente numa oração, transitividade. E aqui, galera, é o estudo dos principais verbos que eu havia prometido a vocês, ó. Implicar, aspirar, avisar, assistir, chegar, ir, preferir, lembrar, esquecer, recordar, informar, pagar, perdoar, simpatizar. São os principais verbos cobrados em regência. E tem também regência com pronomes relativos. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Edson, e em relação à crase, galera, lembrando que primeiro você deve estudar a regência para depois estudar o conteúdo de crase. Primeiro regência, depois crase, não esqueçam. Em crase você estuda basicamente a regra geral, preposição mais artigo, ela comporta mais de 50% dos casos. Você deve estudar crase obrigatória, existe uma lista de casos de crase obrigatória, crase facultativa e crase proibida. Plano de estudos. No plano de estudos você tem, ó, regra geral de crase, aí tem crase nos demonstrativos, crase no pronome relativo a qual, as quais. Eita, tá faltando aqui, ó. Ah, galera, desculpa aí. Tá faltando, peraí. Tá faltando aqui coisas. Vou acrescentar aqui, ó. Como é que eu aumento aqui mais uma célula? Peraí, vamos lá. Crase nos lugares. Você vai estudar crase nas locuções. Aí tem crase facultativa, crase proibida. Lugares, horas, datas, basicamente são esses. Ó, basicamente são esses aí os principais tópicos dentro de crase, beleza? No geral mesmo, em crase, dominou regra geral, proibida e locuções, no geral já consegue matar muitas questões. Inclusive na aula de hoje vocês vão ver que vai dar para acertar boa parte das questões por crase proibida. Tá bom? Vamos iniciar então o nosso conteúdo. Vamos dar aquela respirada. Vamos lá. Respira porque vem. Lembra de revisar a aula de novo, viu, gente? Bora lá. Primeira questão. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase a seguir quanto ao emprego do sinal indicativo da crase. Bora lá, gente. A regra geral de crase, ela vai versar sobre duas análises. Regra geral vai dizer que a crase é junção de preposição mais artigo.
A preposição, ela vem de termo regente. Cuidado que tem bancas que costumam trocar. A preposição, galera, vem de termo regente. É o termo que rege. Essa preposição, esse termo regente pode ser um verbo, como pode ser um nome. Verbo vai ser regência verbal, nome vai ser regência nominal. E o artigo vai ser exigência de termo chamado termo regido. Beleza? Então, para descobrir regra geral que tem crase, eu primeiro vou analisar se está havendo exigência da preposição a e depois substituirei a palavra masculina, vou substituir a palavra feminina pela masculina. E se eu latir na masculina, vou por crase na palavra feminina. Certo? Então, olha só. Olha a diferença quando eu digo vou à cidade de quando eu digo vi à cidade. Qual dos dois tem crase? Pessoal, por favor, primeiro analisa, não deixe de dar uma conferida na regência. Olha a primeira, vou. Quem vai a algum lugar. Então, vou é o termo regente. Perceba que cidade é um substantivo feminino que aceita o artigo a em a cidade. Então, o primeiro passo foi a regência. Vou trocar cidade por um masculino, vou trocar por rio. E aí, na substituição, em vou à cidade, eu vou falar vou ao rio. Isso eu chamo de quê? Regra do cachorro, ao, né? O cachorro faz o ao. Neste caso, nós vamos ter isso aqui. Tranquilo? Beleza, gente? E Edson, vi a cidade. Veja que o vi não rege preposição, porque quem vê algo, vê alguém. Se eu troco rio, cidade aqui por rio, eu vou dizer vi o rio. Logo, em a cidade vai ser sem crase. Então, na maioria das regras de crase, primeiro eu analiso a regência e depois eu analiso a regra propriamente de crase. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a questão, galera. A questão, perceba muito bem uma coisa. A questão já põe o a no singular. Todos é pronome indefinido, não há crase. Você é pronome pessoal, não há crase. Você é pronome pessoal, não há crase. A crase pode ocorrer em substantivos. Aí você olha, pessoas é substantivo e população é substantivo. Só que, galera, se aqui eu preencher com pessoas, vai entrar em um dos casos de crase proibida, que é quando o a ele está no singular e o termo à frente está no plural. Logo, não pode ser a letra C. Olha como você pode cair numa casca de banana aqui. A resposta é D, por quê? Porque quando eu jogo população aqui, nós vamos ter assim, ó. Deve causar preocupação. Deve causar preocupação a alguém. Se eu troco população por governo, eu vou dizer, ó, o que deve causar preocupação ao governo. Olha que interessante. Você não pode ficar
de fora. Beleza? Beleza, né? Ok? Outra coisa, gente, ó. Prestem atenção. Essa é a regra do A mais plural. Vamos lá. Ó, vamos imaginar. Prestem atenção. Tem a regência da preposição a. Tá aqui. Certo? Tem a regência. Preste atenção. Mas teve a regência, beleza? Mas vamos lá. Teve regência de a. O a está no singular. O substantivo à frente está no singular. Essa crase aqui ela é obrigatória. Certo? Teve regência de a, está aqui o a. O termo à frente ó, está no plural. Aqui ela vai ser o quê? Proibida. Agora, se o a estiver no plural e o termo à frente estiver no plural, vai ser obrigatório. Toma cuidado, que tem gente que acha que a crase ela é proibida, antes de plural. É errado. A crase é proibida quando o a é singular e o termo à frente é plural. Então, olha só esse exemplo aqui, ó. Vai. Se eu disser vai à festa, vai ter crase, porque a lógica é, ó, vou ao jogo. Então, vai à festa, tá ok. Mas se eu disser vai a festas, aqui ela é proibida, porque formou a mais plural. Agora, se ambos são plurais, vai às festas, aí aplica a regra geral. Vai aos jogos. Perceba que o que não tem crase é o a no singular e o quê? E o termo à frente no plural. Tranquilo? Então, a resposta da 1, letra E. Beleza? Galera, é importante também ficarmos atentos quando a crase aqui ela será proibida, né? Porque no geral, a boa parte das questões de concurso dá para responder a questão por eliminação. Então, ó, crase proibida antes de quem? Antes de masculino. Edson tem exceção quando houver a ideia de a moda de a maneira de. No geral não tem. Aí nós temos, ó, a mais, artigo indefinido. Temos o a mais verbo. Temos o a mais plural. Esses aqui são os mais cobrados, viu, gente? A mais masculino, a mais artigo indefinido, a mais verbo, a mais plural. Temos também a mais pronomes. Aí tem uma lista aqui de pronomes que não vai ter crase. Pronome pessoal ou de tratamento. Quando é tratamento, tem exceção. Senhora, senhorita, dona e madame. Fogem a regra da crase proibida, o restante vai ser. Tem também pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos. Nós temos os pronomes que não tem crase. Quem, cujo, cuja. E tem também crase proibida quando tem palavras repetidas. Crase proibida quando tem palavras repetidas. Então, galera, quando eu olho para essa questão, que ele diz assim, ó, assinale a alternativa em que, na relação que se completa a seguir, o acento
o emprego do acento indicativo da crase está de acordo com a norma padrão. Aí aqui tem, ó. Nas raras vezes em que desgruda da tela, recorre. Olha o verbo. Quem recorre, recorre a. Então, eu vou completar a frase, né? Ó, recorre a toda forma de entretenimento. Aqui não há crase, porque aqui nós temos o a mais indefinido. Anotem aí. A mais indefinido, crase o quê? Crase proibida. A qualquer mídia também é a mais pronome indefinido. Pronome indefinido pode ser qualquer, algum, nenhum, ninguém, todos, todas, muito, bastante. Há outros tipos. Gente, aqui você pode ir pela regra. Vamos lá. Alguns tipos é masculino, não tem crase. Outros está formando a mais plural, não tem crase. E terceiro, todos é pronome indefinido, não tem crase. Alguns, pronome indefinido. Olha, alguns. Tanto eu tenho a mais plural, quanto eu tenho a mais pronome indefinido. A resposta vai ser letra D, recorre à busca. Esse busca não é verbo, não? Não. Ele é um substantivo, até porque ele está antecedido pelo a. É a busca. Se eu trocar busca por socorro, eu vou falar como? Recorre ao socorro. Beleza? Nesse caso aí, vai ter crase. Letra D, a resposta. Como eu falei, olha, até o momento eu revisei com vocês duas regras. A regra da crase geral e a regra da proibida. Com essas duas aqui, se você dominar, isso é o básico bem feito, é você dominar isso aqui. Você não erra. Você não erra, gente. Beleza? Vamos lá. 3. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado em conformidade com a norma padrão. Vamos lá, galera. Olha, a todos. Errado. Não tem crase em a todos. Por quê, Edson? Aqui tanto é a mais plural, a todos. Aqui tanto forma a, mas masculino, todos é masculino, como também todos é pronome indefinido. 3 regras de uma só. Certo? 3 regras em uma só. Beleza? Não pode ser B. Roma chegou a receber. Por quê? Receber é... Vamos lá, galera. Receber é o quê? Receber é verbo. Crase proibida antes de verbo. Geralmente esse verbo, gente, ele vem na forma infinitiva. A receber, a desejar, a brincar, a trabalhar. Geralmente vem nessa forma aí. Ok? Vamos lá para a próxima? Então aqui, vamos dizer que aqui eu vou pela regra A mais plural. Aqui eu vou pela regra A mais infinitivo. Beleza? Vamos lá? Foi concedido a Afonso. Galera, Afonso é o quê? Masculino. A mais masculino. Não vai ter crase. Não vai ter crase aqui também em A um filme. Em A um filme, tanto é A mais masculino, quanto é A mais artigo indefinido. Não vai ter crase. Edson, mas você não falou que masculino pode ter crase? Sim, quando a ideia for a moda de, a maneira de. Quando eu disser, ele cantou, o osso é a melhor direção. Ele cantou a Léo Santana.
Nessa ótica aí ele cantou a Léo Santana, nós temos a lógica de cantou a maneira de. Aqui a resposta vai ser a E, da nossa questão 3 aí, porque na E, nós vamos ter, ó, Cuarón agradeceu as atrizes. Quem agradece, agradece a. Se eu trocar atrizes por atores, eu vou dizer agradeceu aos atores. Então tá na ideia de agradecer a alguém, certo? Por isso que você vai falar agradeceu a Deus. Esse aí vai ser preposição do verbo agradecer. Beleza? Então veja que algumas opções de cara você elimina, todos, masculino. Receber, verbo. Afonso, masculino. Há um filme, masculino. A resposta, letra E. Beleza? Questão 4. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão quanto às regras de regência e a ocorrência da crase. Nós vamos ter essa construção aí. Olha só a B, gente. Ó, veja que a crase proibida, de cara você elimina. Em A, tirar, temos o A mais verbo no infinitivo. O A mais verbo no infinitivo, o A vai ser tão somente preposição. O A, neste caso aí, a crase, ela é proibida. A resposta está bem aqui, ó. Os telejornais apresentam à população. Galera, tem que lembrar que alguns verbos vão entrar nessa categoria aqui dos que chamamos de verbo transitivo direto e indireto. É aquele verbo que vai exigir dois complementos. A lógica aqui é que quem apresenta algo a alguém. Eles apresentam um resumo dos eventos. Apresentam a quem? A população. Bora trocar a população por governo. Aí eu vou dizer ao telejornais. Os telejornais apresentam ao governo, apresentam ao governo um resumo dos eventos. Letra A. Questão 3. Chega a mim. Galera, crase é proibida antes de pronomes pessoais. Então, jamais vai haver crase antes de mim, de ti, ele, ela, nós, vós, você. Então, a mim, a ti, a ele, a ela, a nós, a vós, a você. Não. Tem crase. E aqui, Edson, analisar sem analisar-lhes a fundo. Fundo é masculino. Fundo é masculino. Edson, como é que eu sei que é masculino? Você consegue usar o artigo o. O artigo de fundo não é o artigo a. É o artigo o, é o fundo. Beleza? Pessoal, olha só a D. As redes sociais influenciam. Anota isso aí. Sujeito. Sujeito não leva crase. Sujeito não tem crase. O núcleo do sujeito não leva crase. Olha só. Quem é que influencia o mundo? O que é que influencia o mundo? Como interagimos? As redes sociais. As redes sociais influenciam. Então lembra, sujeito, a resposta vai ser B, A, né? Letra A. Sujeito não leva crase. Então se você fala aluna chegou
atrasada, não pode ter crase aí, porque a aluna é sujeito do verbo chegar. Quem é que chegou atrasada? A aluna. Não pode ter. Não vai ter, então fiquem atentos. Questão 5. Assinale a alternativa em que, na reescrita da frase do primeiro parágrafo, o emprego do acento indicativo da crase, que é chamado de acento grave, está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Está de acordo. Vamos lá, galera. Tem que olhar para o verbo. Ó. Muitos daqueles que refutam. Quem refuta, refuta algo. Olha a regência. Refuta algo, refuta alguém. É um verbo que não exige preposição. Bora trocar. Se eu trocar imigração por movimento, eu vou dizer assim, muitos daqueles que refutam o movimento. Então não tem crase aqui, ó. Aqui, desaprovam. Quem desaprova, desaprova algo, desaprova alguém. Não vai ter crase aqui. Se eu trocar imigração por movimento, eu vou dizer muitos daqueles que desaprovam o movimento. Beleza? Não vai ter crase. 5. Repudiam. Quem repudia algo ou repudia alguém. Não vai ter crase. Se eu trocar a imigração por movimento, eu vou dizer repudiam o movimento. Repudiam o discurso. Condenam. Quem condena, condena algo, condena alguém. Condenam a imigração, condenam o movimento, condenam o governo, condenam o ódio. A resposta vai ser a letra E, em que eu consigo usar a regra geral. Resistem. Quem resiste, resiste a. Se eu troco agora migração por movimento, eu vou dizer muitos daqueles que resistem ao movimento. Ao movimento. Beleza? Não vai ter crase. Quer dizer, vai ser a resposta da nossa questão. Letra E. Questão 6. A regência verbal e o emprego do sinal indicativo de crase estão em conformidade com a norma padrão. Não tem crase nos pronomes pessoais. Não tem crase nos pronomes pessoais. Ele, ela, nós, vós, eles, mim, ti, você. Então não tem crase antes de pronome pessoal. Há certas convenções. Aqui nós temos duas regras. Aqui tanto tem a mais plural, as certas, como também temos o a antes de pronome indefinido. A trabalhar também não tem crase. O que é que nós temos aqui? A mais verbo. Há uma revolução. O que é que nós temos aqui? O a mais artigo que? O a mais artigo indefinido. O a mais artigo indefinido não tem crase. A resposta vai ser letra D, que temos
deu vida. Quem dá algo a alguém, deu o quê? Vida. Deu vida a quê? Aquelas obras literárias. Aqui, galera, temos a crase no aquilo, no aquele e no aquelas. Para ter crase, galera, nesse A, basta ter regência da preposição a. Para ter crase no aquilo, aquele, aquela, basta ter regência da preposição a. Por que, Edson? Porque se são necessários dois as para ter crase, quando eu emprego aquilo, aquele, aquela, eu já estou usando um a. Então é necessário o quê? Outro. Então basta ter regência, gente. Então nós vamos analisar duas coisas. Regência. Se tem regência, vai ter crase. Galera, eu vou colocar o pronome aquilo. Aqui. Se eu disser atento àquilo, vai ter crase. Se eu disser refiro-me, vai ter crase. Certo? Vai ter crase. Por quê? Quem é atento a. Quem se refere a. Agora, se você quer um método de confirmar, quando aquilo tem crase, você consegue trocar por aí só. Atento a isso, refiro-me a isso. Você consegue trocar o aquele e aqueles por a esse a esses. Consegue trocar o aquela por a essa a essas. Tranquilo? Aquilo, aquele e aquela. Teve regência, tem crase. Agora, o que não tem crase, que é proibido, é quando tem esse, este, quando tem essa, esta, e quando tem isso, isto. Aqui, crase proibida. Certo? Então, temos 9 pronomes, 9 pronomes de tratamento. Desculpa. 9 pronomes demonstrativos. Esse, este, essa, esta, isso, isto, aquele, aquela e aquilo. Os únicos que podem ter crase são os que têm o a no início. O a na palavra. Aquilo, aquele e aquela. O restante, a crase é proibida. Então, quando você fala, refiro-me a isso, sem crase. Beleza? Sem crase. Então, veja que vai complementando, né, a lógica das regras. Olha certo. O sinal indicativo de crase está empregado corretamente, conforme a norma padrão em letra A passar. O que é que nós temos aqui na A? A mais verbo. O que é que nós temos na B? Foi a uma casa. Nós temos o a mais o que é uma. Artigo indefinido. Artigo indefinido, crase proibida. Não vai ter. Lembra que eu disse, não há crase antes de quem, antes de cujo, antes de cuja. Então, quando você diz a quem, a cujo, a cuja, sem crase. Beleza? Aqui não tem crase. Há representantes, porque na D eu tenho o A mais plural. A mais plural, crase nem a pau, né, gente? Não vai ter crase. Olha, a moça pediu à avó. Quem pede, pede algo a alguém. Eu estou pedindo à avó. Se eu trocar a avó por avô, a moça
pediu ao avô, logo, tem crase aqui. Logo vai ter crase em pediu ao avô. Pessoal, eu quero aproveitar esse momento da questão 7 para trazer mais uma regrinha. Primeiro passo. Aqui, galera, é a crase. Ó, aqui é a crase quando temos as palavras casa, terra e distância. Vamos lá? Primeiro passo. Para ter crase em terra, casa e distância, tem que ter preposição a. Segundo, para ter crase em terra, casa e distância, tem que estar determinada. O que é que eu tenho certeza aqui? É que muitos de vocês, até a aula de hoje, analisavam a crase, analisavam questões de crase apenas pela regra da crase. Eu sinto muito em te dizer que hoje eu vou jogar um balde de água fria em você. Por quê? Você está lá com uma apostila. Você está lá com uma apostila de crase. Aí você aprende assim. Casa, terra e distância. Você pegou, sabe o que a gramática vai dizer? Vai dizer assim, crase é obrigatória quando a palavra casa, terra e distância estiver determinada. Aí você aprende que vou a casa é sem crase porque não tem determinante. Mas vou à casa de Ronaldo tem crase porque está determinada. Eu vou dizer uma coisa. Se você analisar assim, muitas questões vocês vão acertar. Muitas. Mas o que você tem que ficar atento é para diminuir a margem de erro. Primeiro analise a regência para depois analisar a regra da crase. Então vamos fazer o compromisso? Vamos fazer o compromisso? 80% das regras da crase. Primeiro você analisa a regência para depois analisar a regra da crase. Vamos citar um exemplo aqui, ó. Prestem atenção. Vou à casa. Aqui não tem crase, porque não tem determinante. Mas se eu disser, vou à casa de Ronaldo, Ronaldo está determinando a casa, tem crase. Eu sei que muitos de vocês estão em grupos de WhatsApp. Então eu gostaria de que vocês fizessem este desafio aqui, ó. Vocês vão colocar isso aqui em algum grupo. Aí vocês vão botar duas opções para a pessoa marcar. Eu tenho completa certeza de que a maioria das pessoas que vão responder esse desafio que você vai colocar em algum grupo, a maioria vai marcar que esse termo aí é com crase. Sabe por quê que eu sei? Porque a galera só vai olhar para cá, ó. De Ronaldo, especificou casa. Vai ter crase quando estiver determinada. O que muita gente esquece é que primeiro regência, depois
crase. Primeiro regência, depois crase. Cadê a regência do verbo visitar? Fala para mim. Quem visita, visita algo. Quem visita, visita alguém. Como este verbo não está exigindo preposição a crase aqui é proibida. É proibida. Por isso que muitas vezes o seu estudo precisa estar seguindo uma estrutura, seguindo uma lógica. Eu já vi muitas bancas colocarem um verbo que não exige preposição e a casa determinada. Quem analisa só a determinação vai errar a questão. Quem analisa só a determinação vai errar a questão. E se eu disser, comprei a casa de vidro? Gente, quem compra, compra algo. Mesmo a casa estando determinada por de vidro, não tem crase. Não vai ter. Tá certo, gente? Edson, então aqui, ó. Edson, se aqui fosse, foi a casa especializada. Aqui teria crase. Porque especializada está especificando casa. Teria. Só não tem aí, porque um é artigo indefinido. Aí não tem. Beleza? Não tem. Bora para 8. Vamos lá? A frase que segue a norma padrão de regência e de emprego do sinal indicativo de crase se encontra em... Galera, B. A conviver. O que é que nós temos? A mais verbo. A mais verbo, não há crase. Há locais abertos, pessoal. Locais é masculino, né? Ó. E outra, tá formando a mais plural, é a locais. Letra D. A qualquer atitude, o que é que nós temos? Qualquer é pronome indefinido. E aqui é necessário quitar uma multa. Quitar, cuidado. Quem quita, quita algo, gente. Quem quita, quita algo, né? É necessário quitar a uma multa. Tá errado aí. O certo seria, ó, é necessário quitar a multa. Não tem esse A não, viu, gente? O correto é necessário quitar... deixa eu me tirar aqui da tela. Vai ficar. É necessário quitar uma multa. Porque quem quita, quita algo. Beleza? A resposta aqui vai ser a letra A. Olha o que ela fez aqui, ó. Algumas pessoas se mostram receptivas. Quem são receptivas? São receptivas a. Olha onde é que está a crase aqui, ó. Receptivas à atenção. Bora trocar atenção por amor? Eu vou dizer, se mostram receptivas ao amor. Então vai ter crase aqui, ó. Então isso abre sua cabeça para quê, Edson? Ele pode jogar o termo regente aqui, joga a linguiça aqui e o A com crase aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Ó, ele é favorável desde sempre
a realização de concurso. Gente, esse acto aqui ele vai ter crase. Vai, porque a lógica é, ele é favorável a algo. Ele é favorável a quê? A realização do concurso. Se eu trocar realização por provimento, eu vou dizer que ele é favorável ao provimento. Ele é favorável ao provimento. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né, gente? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, letra A. Vocês percebem, galera, que o que se repete nas questões é o mais do mesmo. Olha a 9. Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase obedece à norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá? Foram a uma nova cantina italiana. Aqui não há crase porque temos o a mais artigo indefinido. Domingo, galera. Domingo é masculino. Domingo é masculino, não tem crase. Recusou a lasanha. Isso é um crime, né, galera? Isso aqui, ó, são dois crimes aqui. Que não tem crase em lasanha, porque quem recusa, recusa algo ou recusa alguém. Se eu trocar lasanha por morango, eu vou dizer o cliente recusou o morango. Esse é o primeiro crime. O segundo crime é que ninguém recusa lasanha, né, gente? A resposta da 9 vai ser a ser servido às 14 horas. Por quê, professor? Porque há uma regra que diz que você deve pôr crase quando a hora for exata. Se a hora for exata, você tem que empregar crase. Tem que empregar. Beleza? Tem que empregar. Então, quando você fala, ó, estudarei às 19 horas, você vai pôr crase. Estudarei às 19 horas, você vai pôr crase. Mas se você disser estudarei após às 19 horas, também não vai ter. Porque a ideia da exata, primeiro, exata não significa a hora inteira. 20, 21, 21 e 30 pode ser hora exata. Se eu disser estudarei às 23 horas e 59 minutos, crase. Quando eu digo após, passa a não ser mais hora exata. Outra coisa importante, galera, é que a crase vai ser proibida quando tiver para, após, desde e entre mais hora. Quando tiver isso aqui, ó, crase proibida. Sério, Edson? Sim. Se você disser o encontro ficou marcado para as 15, não vai ter crase por conta do para. Se eu digo eu estudo desde as 20, não vai ter crase. Eu estudo, o encontro será realizado entre as 15 e as 16. Não tem crase. Proibido aí.
certo? Proibida. Tem também, galera, quando a crase, quando houver hora inicial e hora final. É quando você quer dizer o período de 5 a 8, das 15 às 18. Você pode escrever de duas formas. Se a hora inicial for antecedida por di, galera, o que eu vou colocar aqui serve para horas, dias da semana também. Beleza? Se o dia ou a hora inicial for preenchida com di, a hora final, você vai preencher a hora final apenas com a. Esse a será singular e sem crase. Singular e sem crase. Então é quando você fala aqui, ó, de 19 a 22, ó. Tá vendo, ó? Preenchi com de na primeira, na segunda eu vou preencher com a. Singular e sem crase. Beleza? Agora, na primeira hora, preenchi com dadais. Na segunda, eu vou preencher com ao, ó, com aás, com crase, se for feminino, ou com ao, se for masculino. Então, se eu disser das 19, aí eu vou dizer às 22 horas. Ó, das às. Então, a mesma coisa acontece quando você fala aqui, gente, ó. De segunda, ó. De segunda, aí você vai dizer a sexta. Ó, preencheu com di na primeira, a na segunda. Se você disser da segunda à sexta, aí vai ter crase aqui, ó. Olha a diferença aí dos dois. Beleza? Aqui, gente. De terça a domingo, sem crase. Mas você poderia ter dito assim, ó. Abrirá da terça. Se você diz abrirá da terça, aí você vai dizer ao domingo. Isso mesmo, isso é chamado de paralelismo. Tranquilo? Vamos para 9. 9 não. 9 já foi? Já. Vamos para 10. A passagem que permanece correta após o acréscimo do acento indicativo de crase, por seu uso ser facultativo no contexto. Ó. Viajando para a Alemanha. Aqui não tem crase, viu, gente? É para a. Para a não tem crase. Para a não tem crase. Certo? Não tem. A tratar sem crase, né? Tratar é verbo no infinitivo, a crase não ocorre antes de verbo. Ele diz crase facultativo, está aqui a nossa resposta. Em que, gente, quando se diz crase opcional, temos que analisar duas coisas. Crase opcional. Primeiro, tem que ter regência da preposição a. Tem que ter regência de a. Segundo, primeiro passo é regência. Beleza? Regência. Segundo passo é lembrar quais são os casos de crase opcional. Antes de nome de mulher, antes de pronome
possessivo singular e quando tem até. Crase opcional, nessas três situações, tem que ter regência da preposição a. Ela vai ocorrer de forma opcional antes de nome de mulher. Quando eu digo assim, ó, falei a Maria. Ó, aqui eu tenho as duas coisas. Quem fala, fala a alguém. Maria é nome de mulher. Crase o quê? Crase opcional. Beleza? Crase opcional. Quando você diz, ó, falei a sua mãe. Ó, tem as duas coisas. Tá vendo que no geral para ter crase tem que ter duas coisas? Primeiro regência, depois a regra da crase. E quando eu digo, ó, vou até a praia. Quem vai, vai a. Então tem regência, tem regência de a, tem até crase opcional. Aqui nós temos, ó, perguntei. Quem pergunta algo a alguém. No caso, a ideia aqui é perguntei a alguém. Sua, pronome possessivo feminino singular, crase opcional. Tá bom? Vamos para 11. Vamos lá. Ó, aqui a questão 11. A questão 11A. Questão 11 a 15 é só nesse formato aqui. Inclusive, gente, esse formato ele é bem mais antigo, né? A maioria das questões hoje de crase, boa parte assim, são mais no estilo das outras. Tá bom? Ó, questão 11. O lançamento de uma obra cinematográfica nos leva a querer. Aqui não tem crase, porque querer é verbo no infinitivo. Então, ó, não tem. Sem crase, né? Sobre. Pessoal, se você tiver uma preposição aqui, ó. Anotem isso aí. E você tiver a tendência é que a crase seja proibida. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Qual é a preposição que o verbo tem que exigir para que tenha crase? A. Então, se ele disser saiu com as amigas, não tem crase. Porque a preposição que está sendo usada é com. Se você disser para, foi para a praia, para, não tem crase. Porque a preposição que está sendo usada é para. Se você disser contra, ele luta contra a morte, não tem crase. Porque a regência é de contra. Beleza? Que mais? Perante. Sobre. Ó, ele falou sobre a matéria. Não tem crase a matéria, porque a regência é de sobre. Edson,
Mas tem exceção. Qual é? Acabamos de ver. A exceção é a preposição até. É a única em si que admite o uso da crase. Então aqui, ó, sobre as questões, ó, tem crase aí. Aí tem, gente, ó, muitas vezes próximas às pessoas, próximas a alguém, aí tem regência. Se eu trocar pessoas por homens, eu vou dizer próximas, ó, aos homens. Tem crase, né? A letra A é a resposta. Edson, e a tona? A tona, galera, vai entrar na regrinha que é crase obrigatória em locução adverbial feminina. O que é locução? É quando eu tenho uma junção de duas ou mais palavras. O que é locução adverbial? É quando o sentido que geralmente se emprega é de tempo, é de modo e é de quê? De lugar. Então, quando eu digo assim, ó, comprei, eu digo à vontade. Esse à vontade vai ter crase por ser locução adverbial de modo. Mas o verbo comprar aí, ele não está exigindo preposição. Não está. Mas é porque, lembre que eu disse que a maioria das regras de crase passa por regência. Locução não precisa de regência para ter crase. Combinado? Então, comprei à vontade sem crase. Quando você fala comprei à vista, com crase, é o modo. Comprei a prazo, não tem crase, porque prazo é masculino. Quando você fala comprei às pressas, tem crase. Quer dizer, com crase, porque as pressas é masculino. Aqui, pessoal, eu tô ficando doido já. As pressas vai ser modo, vai ter crase. Tá bom? Então, ó, vem à tona aí. É o modo como ele vem. Né? Vem à tona. Então, aí vai ter crase. Vamos para cá? Sim, gente. Cuidado também aqui, ó. Se aqui fosse, ó, próximas às pessoas. Ó, próximas às pessoas. Aí vai ter crase. Tá bom? Esqueci de colocar. 12 diz assim, ó. O operador de câmera quis confirmar se estava correta a informação. Se estava correta. Galera, lembra que eu disse, né? Ó, a informação estava correta. Não está tendo regência aí. Se eu trocar a informação por código, que é masculino, eu vou dizer o. Eu vou dizer como? Operador de câmera quis confirmar se estava correto o código. Então, a informação é sem crase. Estava dispostos. Quem estão dispostos? Estão dispostas a dedicar-se. Aqui não tem crase por quê? Dedicar é verbo. E assim? Dedicar-se é verbo no infinitivo. Crase o quê? Crase proibida. Beleza, gente? Crase proibida. Dedicar-se, opa! Se aqui eu disser a aulas, é A mais plural, sem crase. Mas se eu disser as no plural, é com crase. Lembre que você pode fazer isso. A aulas já não tem crase, A mais plural. Mas se você usar o as no plural, aí você tem que usar a regra geral. Como é? Dedica-se. Quem se dedica a. Se eu trocar aulas por projetos, eu vou dizer
dedica-se aos projetos. Então, nessa primeira, na última, quer dizer, tanto eu posso empregar as com crase, quanto a singular sem crase. Tem que lembrar desses dois detalhes aí. Tá bom? 13. Vamos lá? Graças à leitura. Graças a algo. Se eu trocar a leitura por amor, graças ao amor. Então, ó, graças à leitura vai ser com crase. Certo? Referente. O que é referente a. Referente às angústias. Crase. Se eu trocar angústias por dores, eu vou dizer aos. Peraí, desculpa. Dores é feminino. É as dores. Vamos lá. Se eu trocar angústias por ódios, sentimentos. Trocar angústias por sentimentos, eu vou dizer referente aos sentimentos. Aos sentimentos. Então, ó, vai ter o quê? Crase. E o último. O livro chegou a essa pessoa, não tem crase. Então, ó, a crase é proibida nos pronomes demonstrativos esse, este, essa, esta, isso, isto. Crase proibida. Lembra que os únicos demonstrativos que podem ter crase são os demonstrativos aquele, aquele e aquilo. Tá bom? Vamos lá. 14. 14, olha o textão. No que respeita à democracia. No que respeita à democracia, com ou sem crase. Ó. No que respeita, no caso aqui no que respeita a algo. Se eu trocar a democracia por fundamento, eu vou dizer, no que respeita ao fundamento. Ao fundamento. Então, o primeiro aí vai ser um crase. Temos a segunda, né? Ó. É direito fundamental diariamente correlato à garantia. Ó. É direito fundamental à garantia. Direito fundamental à garantia. Ó, a liberdade de expressão é direito fundamental à garantia. Aqui vai ter crase. Ó. Por que, Edson? Porque se você trocar garantia por juro, não. Vamos trocar aqui por juramento. Eu vou dizer, ó, a liberdade de expressão é direito fundamental ao juramento. Troque por esporte. É direito fundamental ao esporte. Então, crase. É certo. Gente, lembra que eu disse que sujeito não pode ter crase, né? Ó, a proteção da liberdade de expressão não é suficiente. O que é que não é suficiente? A proteção da liberdade de expressão. Sujeito não pode ter crase. E o último, ó. Aqui também, ó. A eficácia depende da eficácia. Então, ó, não pode ter crase. Sujeito não
pode ter crase. Beleza? E a última saideira aí do nosso conteúdo, ó, quando chega a introdução do texto, o leitor espera. A lógica aqui é assim, gente. Quando o leitor chega à introdução, no caso, quem chega a algum lugar. Introdução. Veja que se eu trocar a introdução por desenvolvimento, você vai falar quando chega ao desenvolvimento. Cuidado, não é na, é a com crase. Quem chega a e não na, viu, gente? Quando você fala cheguei na escola, é errado. É cheguei à escola, aí tem que pôr crase. Tá bom? Não se dá início à viagem. Não se dá início a algo. Vou trocar a viagem por ritual. Não se dá início ao ritual. Crase. Esse aqui você usa para tempo passado, né? Quando você fala há 3 dias, há 5 dias. Cabe a essa parte, revisei com vocês, crase proibida antes de essa, isso, este, esta, isto. Tem que ficar atento aí, crase proibida. Beleza, gente? Então, foi isso, né? O nosso conteúdo. Lembrando aí, mais resultados de quem faz parte da comunidade Português do Zero, essa é a Laíse. Ela não sabia por onde começar a estudar português e hoje chegou ao nível avançado em português, alcançando a aprovação em primeiro lugar. Veja que ela estudava totalmente perdida, não sabia quais eram os passos corretos, quais eram os conteúdos que de fato faziam a diferença na sua trajetória, na sua preparação. E esse aqui é o Yuri, estudava aleatoriamente, chegou ao nível avançado, com 90% de acertos em português, e o Yuri hoje ele é concursado na área da enfermagem. Certo? Então aproveita, galera, entra lá no grupo de estudos no WhatsApp, beleza? Para você receber as notificações, para você receber as aulas, tá bom? Quero agradecer a participação de todos vocês e lembre sempre que você é um ser humano incrível, capaz de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Um abraço e até mais, se Deus permitir. Valeu, gente. Tamo junto.